Neste vídeo estou fazendo overclock no processador Intel Core i9-14900K até 6.2 GHz em 5 minutos ou menos, usando a placa-mãe Gigabyte Z790 Aorus Master X e o watercooler EK Quantum Custom Loop. Vou guiá-lo rapidamente pelas configurações do BIOS e fornecer algumas notas e dicas ao longo do caminho. Observe que isso é apenas para fins de entretenimento e não o quadro completo. Não copie as configurações deste vídeo e aplique-as no seu sistema. Se você quiser aprender a fazer overclock neste tipo de sistema, dê uma olhada no vídeo mais longo do Scatterbencher que já está neste canal. Certo, vamos fazer isso. Quando você entrar no BIOS, mude para o modo avançado e permaneça no menu Tweaker. Defina o Gigabyte Perfect Drive para Unleash. Isso liberará os limites de potência do Turbo Boost 2.0 e permitirá que a CPU funcione com potência ilimitada indefinidamente. Entre no submenu Configurações avançadas da CPU, configure redução de voltagem TVB para desativado. Isso evita que a CPU reduza automaticamente a voltagem com base em sua temperatura atual, já que isso pode causar instabilidade ao ajustar manualmente a curva de frequência de voltagem. Defina as configurações AVX como definidas pelo usuário. Agora podemos ajustar a compensação negativa da razão AVX2, que reduz a razão P-Core ao usar cargas de trabalho AVX2. O desvio é uma referência contra o limite de relação por núcleo, que configuraremos mais tarde neste guia. Defina o desvio AVX para 1, defina o otimizado AVX para ativado, defina as taxas de turbo ativo para manual. Isso nos permite configurar um overclock dinâmico do P-Core, pois podemos configurar a relação máxima permitida do P-Core para um determinado número de P-Cores ativos. Defina a taxa de turbo 1 P-Core ativo a 6 P-Core ativo para 62. Defina a relação turbo para 7 P-Core ativos e 8 P-Core ativos para 57. Defina o controle de limite turbo por núcleo para manual. Agora podemos limitar a relação máxima para cada P-Core individualmente, independentemente da configuração da relação turbo ativa. Defina o limite de razão turbo do P-Core 0, 2, 3, 4, 5 e 6 para 62. Defina o limite de razão turbo do P-Core 1 e 7 para 61. Saia do submenu de configurações avançadas de CPU. Defina largura de banda alta para ativado, defina baixa latência para ativado. Não sei exatamente o que essas duas configurações fazem e a Gigabyte não me informa. Mesmo assim, elas têm um impacto positivo no desempenho em tarefas sensíveis à memória. Defina o Extreme Memory Profile XMP para XMP1. Isso permite o uso da tecnologia Intel Extreme Memory Profile 3.0 e fará com que a memória DDR5 funcione na sua velocidade nominal de DDR5 7200. Defina o modo de voltagem V-Core para V-Core adaptativo. Isso nos permite controlar as voltagens associadas à curva de frequência de voltagem de cada núcleo da CPU. Defina o modo de desvio VF para seleção. Isso dá acesso ao recurso avançado de desvio de voltagem da Intel, comumente conhecido como pontos VF. Este recurso estende o modo de voltagem adaptativo, permitindo que os usuários finais subvoltem ou sobrevoltem pontos específicos da curva de frequência de voltagem fundida de fábrica da CPU. Defina os pontos VF 6, 7 e 8 com um offset de mais 25 mV. Defina o ponto VF9 offset para mais 75 mV. Entre no submenu de configurações avançadas de voltagem, entre no submenu de configurações do VRM da CPU. Aqui podemos fazer alterações na configuração do regulador de voltagem, ajustamos a linha de carga do VRM para minimizar a queda de voltagem, que é a queda de tensão quando a CPU vai de ociosa para carga total. Escolhemos a linha de carga do VRM com a pequena queda de tensão para que a tensão efetiva não se desvie tanto da nossa curva de frequência de tensão da CPU configurada manualmente. Defina a calibração da linha de carga do V-Core da CPU para alta. Entre no submenu de controle VR interno. Defina IA-VR configurado ativado para ativado. Defina IA-AC Load Line para 1. Isso garante que a tensão solicitada pela CPU ao controlador VRM não difira da nossa curva de frequência de tensão configurada pelo usuário. Defina IA-DC Load Line para 50. Isto corresponde à escolha da configuração de calibração do V-Core Load Line que definimos anteriormente. Em seguida, salve e saia do BIOS, reexecutamos alguns benchmarks para garantir que tudo funcione conforme o esperado e verificamos o aumento de desempenho em comparação com as configurações padrão. Mais alto é melhor e todas as nossas pontuações nos benchmarks são mais altas. Vemos um aumento máximo de desempenho de mais 22,71% no benchmark de IA. O maior clock do núcleo relatado no sistema operacional é 6.2 GHz. Ao executar o
Teste de estabilidade OCCT CPU SSE. A média do clock efetivo do núcleo P da CPU é 5.645 MHz e a média do clock efetivo do núcleo E da CPU é 4.219 MHz com 1,229 volts. A temperatura média da CPU é de 100 graus Celsius. As temperaturas ambiente e da água são 26,2 e 30,7 graus Celsius. O consumo médio de energia do pacote da CPU e da entrada da CPU são 359,4 e 390,8 watts. E é isso. Agradeço por assistir e aos apoiadores pelo suporte. Até a próxima.